De novo. Aí não cabe. Peraí. Não. Cabe não, neném. Então, eu quero que vocês saibam outra coisa. Só mais uma informaçãozinha, tá? Eu falei para vocês que o amônio lá no fígado ele vai sofrer um processo que vai converter o amônio em ureia, não foi? Eu quero que vocês saibam o nome desse processo, tá bom? O nome desse processo é ciclo da ureia, tá? Ciclo da ureia. É um nome bem simples, bem sugestivo, né? O amônio ele vai entrar no ciclo da ureia para a produção de ureia. Aonde que isso acontece? No fígado, né? Bem de boa, né? Bem simples. Certo? Tranquilo. Anotem aí. Eu tô aqui. Aí, né? Tô ouvindo. Vocês anotaram aí as coisas. Fizeram esse esqueminha. Sim. Ficou alguma dúvida nisso aqui? Ficou muito difícil? Quer que eu repita? Ou foi tranquilo? Deu para pegar? Mas a parte esquelética, assim, tá meio complicada. O esqueleto carbônico, né? Não, então, como eu estava falando, Isso. dentro da célula, o aminoácido ele vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é o amônio, que eu vou utilizar para a produção de compostos nitrogenados. O que restou da molécula eu chamo de esqueleto carbônico. O dinheiro lá pra Pétala, picteia dela que eu te mandei. Hã? Aí tu manda o comprovante aqui pra mim mandar pra ela. Esse esqueleto carbônico, eu vou, a depender da necessidade da célula, ele vai ser transformado. Ele pode ser transformado em glicose, ou ele pode ser transformado em gordura, lipídio. Só depende do que a célula tá precisando. É, Ele vai se ajustar. aí ele vai se ajustar. A célula vai pegar e vai dizer, rapaz, a pessoa passou o dia comendo, não gastou energia. Esse esqueleto carbônico eu não consigo eliminar, então eu vou fazer o quê? Eu vou transformar ele em gordura e vou estocar. Agora, se a pessoa tiver com muita fome, tá com muita fome, passou o dia sem se alimentar, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse esqueleto carbônico e vai transformar em glicose, porque quando você passa o dia sem se alimentar, sua glicose começa a baixar na corrente sanguínea. E uma das formas de reestruturar, de readequar os níveis de glicose é justamente a célula transforma esse esqueleto carbônico em glicose. Porque assim, quando a glicose baixa no sangue, o nosso corpo tem várias estratégias para aumentar de novo essa glicose. O preferido dele ele pode pegar o glicogênio, quebrar o glicogênio, porque o glicogênio ele é formado por moléculas de glicose. Então ele pega o glicogênio, quebra ele todinho e fornece glicose para a corrente sanguínea para normalizar os níveis. Só que isso é só a primeira fonte. Então, assim, eu estou dando um exemplo assim, a pessoa passou o dia sem comer nada. Um dia, às vezes 2 dias, sei lá, a pessoa se perdeu na floresta, está lá sem comer nada, sem se alimentar. Os níveis de glicose no sangue começam a cair. Só que eu já expliquei para vocês que o nível de glicose no sangue não pode cair demais, senão a pessoa desmaia. E também não pode subir demais, senão a gente diz que a pessoa está diabética, né? Está doente, está com diabetes. Então a glicose ela tem que estar no nível ideal, no nível certo. Se ele começa a cair demais, o nosso corpo lança mão de estratégias para aumentar esse nível de glicose, recuperar a glicose na corrente sanguínea para valores normais.
Então, ele pode transformar o glicogênio em glicose, e aí essa glicose vai para a corrente sanguínea. Ele pode pegar os aminoácidos, teu músculo é rico em aminoácidos, né? Quebrar esses aminoácidos, pegar o esqueleto carbônico e transformar em glicose, para poder essa glicose ir para a corrente sanguínea e normalizar os níveis de glicose. Então, é uma estratégia. O teu corpo pode pegar também a gordura, o lipídio, né? Tecido adiposo aqui da barriga, principalmente, né? Quebrar ele. E uma parte da molécula de lipídio, eu vou mostrar para vocês, que é o glicerol, ele também pode ser transformado em glicose para normalizar essa glicose no sangue. Entendeu? Então, a gente tem fontes diferentes para normalizar a glicose, quando ela começa a baixar demais. Aí vocês vão lembrar lá do pâncreas. O pâncreas produz um hormônio. Quando ele sente que a glicose está muito baixa, ele produz um hormônio, que ele é o contrário da insulina. Alguém lembra o nome? O pâncreas, ele produz basicamente dois hormônios, assim, a grosso modo. Quando a glicose está alta demais, ele produz a insulina. E quando ela está baixa demais? Ah, perfeito. O glucagon. Então, a partir do glucagon é que todas essas fontes vão ser disponibilizadas. O glicogênio vai ser quebrado para a produção de glicose. O esqueleto carbônico dos aminoácidos vão ser transformados em glicose. E uma parte do lipídio, que eu chamo de glicerol, vai ser transformada em glicose. Essas três maneiras. Tudo isso com o objetivo de normalizar os níveis de glicose no sangue. Agora, falando aqui especificamente do esqueleto carbônico. Se o indivíduo está com nível de glicose no sangue normal, o que vai ser feito desse esqueleto carbônico? Vai ser transformado em gordura estocada. Porque não tem necessidade de transformar em glicose, porque o nível de glicose está normal. Então, ele vai ser estocado, ele não vai ser eliminado na urina e nem nas fezes. Tá? Seria bom demais, assim ninguém engordava, né? Não, ele vai ser transformado em gordura, em lipídio. Show de bola? Essa é a via do esqueleto carbônico. Então, existem essas duas vias. Você tem um aminoácido, ele é quebrado em duas partes. Uma parte é o esqueleto carbônico e outra parte é o amônio. Eles vão seguir por vias diferentes. O esqueleto carbônico, a célula, o teu corpo vai ver. O nível de glicose está normal no sangue? Tá. Se tiver normal, vai transformar em gordura e vai estocar na barriga. Você vai engordar. Se tiver baixo o nível de glicose no sangue, ele vai ser transformado em glicose e vai normalizar os níveis de glicose no sangue. O amônio não. O amônio, uma parte dele vai ser utilizada para a produção de compostos que precisam do nitrogênio, né? Porque você tem que lembrar que o amônio ele tem um átomo de nitrogênio nele aqui, ó. Olha o átomo de nitrogênio. Então, moléculas, outras substâncias, como por exemplo o DNA, os aminoácidos não essenciais, que são o que o nosso corpo produz, o hormônio da adrenalina. Então, são substâncias que têm nitrogênio na sua estrutura e que são produzidas a partir desse amônio, né? Que é essa parte da molécula que foi arrancada do aminoácido. Certo. E o excesso? O que o nosso corpo não aproveita, né? Não aproveitou o excesso. Esse excesso, ele vai lá para o fígado. Ele vai entrar num processo que eu chamo de ciclo da ureia, que vai converter esse amônio em ureia. Essa ureia vai cair na corrente sanguínea, vai lá para os rins, vai ser filtrado nos rins e vai ser eliminado na forma de urina. Entendeu? Ponto. É isso. E aí entra aquelas informações extras. Se a pessoa tem problema renal, o interessante, né, o indicado é que ela coma menos alimentos ricos em proteína. Porque quando eu como um alimento rico em proteína, o nível de ureia no sangue sobe. E se o rim estiver doente, ele não vai conseguir filtrar essa urina e expulsar na forma de urina.
ela vai começar a se acumular no sangue. E isso é um problema, porque a ureia é tóxica para o nosso organismo. É igual você tá tomando um veneno. Você pode entrar em coma e morrer por conta da ureia em excesso. Para que isso não aconteça, existe hemodiálise, né? Aqueles pacientes que têm problemas renais crônicos, né? A gente usa hemodiálise, porque ele vai filtrar, vai ser um aparelho que todo o sangue da pessoa vai passar por dentro desse aparelho que vai filtrar e vai devolver o sangue limpo para a pessoa, né? E aí ela tem que fazer 3, 4 vezes na semana, uma vida assim mesmo bem complicada. Mas tem aqueles que conseguem fazer transplante de rim, por exemplo, né? E aí consegue ter uma qualidade de vida melhor. Quando acontece isso, tem algum medicamento que possa tomar para melhorar ou só com transplante mesmo? Só com transplante, tá? Só com Uhum. transplante. Fora hemodiálise, todo paciente que tem problemas crônicos já de rins, ou ele faz o transplante, ou ele vai passar o resto da vida fazendo hemodiálise. Não existe assim uma medicação para o rim voltar a funcionar, sabe? Ou para eliminar a ureia, fazer essa ureia sumir no sangue, não tem. Não E existe. ainda tem o risco do transplante não dar certo, né? De ter uma rejeição no corpo. Isso acontece com todo órgão que é transplantado, né? Pode ser rim, pode ser pulmão, pode ser coração, córnea. Toda estrutura que é transplantada corre o risco de ser rejeitada pelo organismo, porque aquela estrutura era de outra pessoa. Então, ela contém traços do DNA de outra pessoa. As células são diferentes. Então, quando você bota aquilo dentro do seu corpo, ele começa a olhar aquilo de uma forma diferente. Ele entende que aquilo não é seu, aquilo é de uma outra pessoa. E aí ele começa a querer atacar aquela estrutura. Ele pode começar a produzir anticorpos, proteínas que vão lá e vão tentar destruir aquele órgão que foi colocado lá. Ele não sabe que aquilo está lá para te ajudar. Uhum. Ele só entende que é uma coisa estranha. E aí Eu esses pacientes a gente pode dar medicações que vão diminuir a imunidade da pessoa, para que a pessoa não produza anticorpos contra aquela estrutura nova. Você ia tenho um falar. amigo que faz hemodiálise, acho que é de 15 em 15 dias. Ele vive bem sofrido, porque é de 15 em 15, ele tem um rim lá em Palmas, não faz aqui, né, só lá. E aí tem que furar ele, colocar aquele tubo, né, para fazer a limpeza do sangue todinho e devolver. Não, com É bem certeza. triste de ver. É muito complicado, assim, a Por qualidade de onde, vida da pessoa é bem ruim mesmo. por onde é que esse tubo entra? Bom, primeiro é feito uma fístula na artéria mesmo da pessoa, né? Então, vai ser feito uma fístula, que é uma junção lá da artéria e da veia da pessoa. Sai pelo braço mesmo, entendeu? Enfia o tubo aqui no braço dela, na artéria, nessa fístula que a gente chama. E aí o sangue é todo sugado por dentro desse tubo, vai para a máquina filtra e devolve por outro tubo, né? Em outro lugar, o sangue filtrado. Nossa, E isso que demora horas, a pessoa passa a tarde toda lá, sentada, esperando o sangue dela ser todo tirado e filtrado para voltar e devolvido. sem contar no risco de pegar uma bactéria, né? Infecção bactéria, Isso. esses pacientes renais Hospitalar. podem pegar uma infecção, né? Os que são e aí tem casos que esses pacientes, a principal causa de morte deles, na verdade, é cardiovascular, porque eles têm muito problema, porque assim, quando o rim da pessoa para de funcionar, não é só a ureia, o problema não é só o acúmulo da ureia. O rim, ele é um órgão importantíssimo para várias coisas do nosso corpo. É o rim que produz um hormônio que faz
as nossas células sanguíneas serem produzidas. Então, a pessoa que tem problema renal, ela tem muita anemia, porque o organismo dela não consegue mais produzir células sanguíneas, porque era o rim que dava a ordem, vamos dizer assim, né? Através desse hormônio, que é a eritropoetina. O rim também ele é muito importante no metabolismo do cálcio. Então, são pacientes que têm muita osteoporose, eles têm muita calcificação das artérias, então eles têm aterosclerose, pode ter um infarto, pode ter um AVC, que é a principal causa de morte desses pacientes. Então, assim, é um paciente muito crítico, sabe? Ele tem vários problemas, então você tem que manejar ele de várias formas. Complexo, complicado. Professor, e essas doenças aí geralmente pode ser hereditária? Porque o pai dele até faleceu, acho que tem 1 ano. E ele tem, e o irmão dele tem, mas bem longe, sabe? Entendi. Tem um fator hereditário, mas hoje as principais causas de insuficiência renal crônica são o quê? Em primeiro lugar, a hipertensão arterial descontrolada. Então, aquela pessoa que tem hipertensão e não controla durante vários anos, quando chega a idade, aí o rim já não consegue mais funcionar. Em segundo lugar está o diabetes. Tá? Em primeiro lugar, hipertensão, em segundo lugar, diabetes. Essas duas doenças, quando elas não são controladas, né, não é feito o controle lá e tal, com a medicação, e não médico regularmente, mantendo os níveis normais, depois de muitos anos, eles vão atacando o rim, né, da pessoa devagarzinho, e aí quando chega mais na frente, lá para os 40, 50, 60 anos, o rim da pessoa já não aguenta mais, não funciona, e aí vai ter que entrar na hemodiálise. Ou entra na hemodiálise ou faz o transplante de rim. E fica lá, entendeu? Pro resto da vida. Mas tem o fator hereditário, com certeza. Tá? Mas o principal é isso, a hipertensão e o diabetes, descontrolados. São tratados. Então, esse foi o resumo do metabolismo dos aminoácidos, tá? Anotem essas informações. Eu não consegui achar umas questões boas para a gente treinar, mas eu vou mandar no grupo. E aí na próxima aula a gente treina. Eu vou entrar agora no metabolismo dos lipídios, tá? Ficou alguma dúvida? Não, gente, é incrível. Como é que Tranquilo. não é reclamando, sabe? Mas a professora explica um monte assim pra gente. E aí você explicou em 1 hora uma coisa que eu pensei que na aula era uma coisona toda, mas é um trem simples. Porque ela tem que dar de uma forma também muito aprofundada, ela tem que mostrar as moléculas e tal. Eu acho que deve ser por isso, porque lá na aula parece uma coisona que eu não vou aprender. Que é mais Mas tranquilo, né? aqui fica mais fácil. A explicação dele a gente compreende, né? É porque tem muita formulazinha e é um pouco complicado de entender, mas ela faz o que pode. É verdade. É, sim, com certeza. É muito mais aprofundado o que ela dá, né? Eu estou mostrando aqui o básico, assim, a visão geral, para vocês entenderem o passo a passo, para depois vocês se aprofundarem nas estruturas, por exemplo, se você quiser ver como é uma ureia, como é uma molécula de ureia, aí você vai ver como é uma molécula, o ciclo da ureia. Eu falei, ó, lá no fígado, o amônio é convertido em ureia. Mas como que se dá esse processo? Aí a professora vai mostrar. Claro que é um processo bem complexo, né? Ela até falou lá do ciclo da bicicleta de Krebs, porque tem um ciclo de Krebs e tem um ciclo da ureia. Esses dois ciclos se conversam, né? Existem moléculas que são comuns aos dois ciclos. E aí, se você for parar para analisar cada um, que é o que ela faz na aula, ela vai mostrando cada um e tal, aí realmente é uma coisa bem complexa. Então, primeiro a gente entende o simples para depois partir para o complexo, né?
Mas como o tempo é curto da disciplina, ela já tem que mostrar o complexo. E aí aqui na monitoria a gente trabalha mais com calma e depois vocês vão aprofundando, né? No estudo de vocês em casa. Tá bom? Ok. Certo. Aí o metabolismo dos lipídios agora. Então eu falei primeiramente lá, a gente já estudou dos carboidratos, das proteínas e para finalizar dos lipídios. E aí na aula de ontem ela falou a integração metabólica, que nada mais é do que você entender como esses metabolismos dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios se conversam. Porque o nosso corpo ele não faz as coisas separadas. Tem que haver uma lógica, tem que haver uma integração, né? Esses metabolismos se conversam, né? Então, eles têm que ser... Aí a gente entende na integração metabólica. Mas vamos lá só do lipídio agora. Então, assim, aquele mesmo processo lá que é comum a todos. Você pega um alimento rico agora em lipídio, por exemplo, uma batata frita. Dá um exemplo rico em lipídio aí. A Que vem gordurinha da carne a assada. gordura da carne. Você faz a pipoca lá, você bota bem muito de óleo na panela, né? O óleo de vegetal. Você vai fritar uma carne, coloca o óleo na frigideira. Então, tudo aquilo ali, toda aquela gordura, né? Vai ser absorvida e metabolizada. Agora, como? Aí a gente vai estudar agora o metabolismo dos lipídios. O Então, abacate, o ele contém abacate, riquíssimo em gorduras, uma gordura boa, né? E tem gordura ruim, tem gordura boa, né? o buriti seria a mesma coisa, né? Porque o buriti também tem muita gordura. Buriti, Óleo, não, na verdade. o doce, né? Aquele já pode até ter, mas assim de Tem alimento, o óleo do buriti para é fazer. o Geralmente, quando a óleo, criança tá gripada, dá com isso, alguma coisa. o óleo do amendoim, né? Também tava muito na moda aí esses dias o pessoal comendo pasta de amendoim, né? Que é aquele, você pega o amendoim e tritura ele, amassa ele bem amassadinho, ele solta um óleo, É né? horrível. Que trem ruim, meu Deus. Eu Eu acho, fiz vontade de comer, meu pai amado. Não tenho curiosidade, não gasto meu dinheiro comprando aquele trem. que o pessoal quando vê uma coisa na moda, aí, né, todo mundo quer seguir, né? Mas enfim, esses alimentos ricos em lipídios. Então, quando você ingere ele, ele vai fazer o mesmo caminho. Estômago, chega no intestino, ele vai ser, ele vai ser digerido e absorvido. Então, quando a gente fala aqui de lipídios, qual é o principal lipídio que vocês têm que lembrar? É o triglicerol, tá? Triglicerol. É o principal lipídio aí que vocês têm que lembrar. Triglicerol e um outro lipídio também, né? Que é o colesterol. Qual seria a diferença entre eles, assim, para o nosso organismo? Existem outros lipídios, tá bom? Existem outros lipídios, mas o principal, assim, para a gente estudar aqui, vai ser somente esses dois. Os triglicerídeos, também chamado de triglicerol, e o colesterol. Colesterol já é aquela coisa bem do dia a dia nosso. Ah, tô com colesterol ruim. Tem, ó, cuidado, teu colesterol tá ruim, tá alto, não sei o quê. É justamente isso. Esse colesterol a gente obtém através da alimentação. Ele é importante para a produção de algumas moléculas do nosso corpo, eu vou mostrar para vocês. Porém, em excesso, ele é perigoso, né? Ele tá relacionado lá com o infarto. Ele provoca a criação de placas de ateroma, né? A aterosclerose, que é o entupimento dos vasos das artérias,
principalmente as artérias do coração. Começa a se entupir de colesterol. E aí o sangue não passa mais e uma parte do coração morre, né? A pessoa infarta. E o triglicerol? Por que que ele é tão importante? Porque o triglicerol é a nossa fonte de armazenamento, né? É a forma que o nosso organismo armazena os lipídios. Então, toda gordurinha que você tiver no seu corpo, qualquer lugar, seios, barriga, quadril, perna, essa gordurinha, ela nada mais é do que triglicerídeo, triglicerol, tá bom? O triglicerol. Eu vou te mostrar agora. Então, entenda o processo. Você comeu, chegou lá no intestino, esses lipídios, eles vão ser digeridos por várias substâncias, por várias enzimas, né? Produzidas tanto pelo pâncreas, principalmente pelo pâncreas, mas também pelo próprio intestino fino, né, delgado. Eles vão digerir esses lipídios e vão absorver esses lipídios. A diferença aqui deles para as proteínas e para os carboidratos é que o processo de absorção dos lipídios se dá não tanto pelos capilares. Primeiro, eles vão ser absorvidos pelos vasos linfáticos. Não sei se vocês já ouviram falar nesses vasos linfáticos, na linfa. Você já conheceu esse nome, vasos linfáticos, a linfa? Ele travou bem que um tiquinho, só escutei o final. Você já tinha ouvido falar em vasos linfáticos? Ouvi sim, só não lembro o que é. Não, Acho que é algo na boca, não? algo o quê? Próximo da boca, não, né? Assim, os vasos linfáticos, eles estão no nosso corpo inteiro. Por exemplo, quando você tem dor de garganta, a gente tem os vasos linfáticos e tem os linfonodos. Eles são partes da mesma estrutura. O linfonodo vocês ouvem falar mais rotineiramente. Por exemplo, você tem dor de garganta, você fica com a amígdala aqui, você fala assim, tá com a garganta inflamada, você sente aquela coisa doendo aqui. Aquele ali que tá doendo é o linfonodo, que ele faz parte, né, desse sistema linfático. Ele faz parte do nosso sistema de defesa. Os vasos linfáticos seria tipo uma glândula? Ou não? Não. Os vasos linfáticos, eles são parecidos com os vasos sanguíneos. Só que ao invés de correr sangue dentro dele, corre uma substância que a gente chama de linfa. Essa linfa, ela está mais associada com o processo imunológico, né, do nosso corpo. Mas também está relacionado com a absorção de lipídio da dieta. Então, o nosso intestino, ele é rico em vasos linfáticos. Esses vasos linfáticos vão absorver esses lipídios, tá? E aí esses lipídios vão ser drenados lá para o fígado. Aí lá no fígado é que esses lipídios vão ser processados e vai dar continuidade ao processo de digestão deles, de metabolização. Mas calma, assim, se você não lembrar do que é um vaso linfático e tal, um linfonodo, mas pelo menos saber que uma parte vai ser absorvida pelos vasos sanguíneos e a outra parte pelos linfonodos, pelos vasos linfáticos. Tá? Existem esses dois tipos de circulação no nosso corpo. É porque esse assunto é pouco comentado, né, com a gente, mas nós não temos só circulação de sangue, a gente tem uma circulação de linfa, né? A gente tem dois sistemas circulatórios integrados. Isso é bem interessante e pouco explorado. Mas nós temos dois sistemas circulatórios integrados. O sistema circulatório comum, que a gente conhece, que é o circula sangue dentro, e nós temos um outro sistema circulatório que circula linfa.
que é que são os vasos linfáticos. E neles, em alguns pontos, possuem os linfonodos, que estão relacionados com a nossa proteção, né? Lá tem células de defesas, como leucócitos, os leucócitos, né? Linfócito B, linfócito T. Mas isso não vem ao caso. Deixa eu focar para vocês aqui o que é importante. Depois que os lipídios são digeridos, uma parte deles vai cair na corrente sanguínea, vai ser transportado na corrente sanguínea e outra parte nos vasos linfáticos. É só isso que eu quero que vocês saibam, assim, dos vasos linfáticos, por enquanto é só isso. Que uma parte vai ser absorvida por eles. E vai ser drenado lá pro fígado, né? Esses lipídios, eles vão lá pro fígado, tá bom? E aí, o que acontece? Quando chega no fígado, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é mostrando como é os nossos vasos linfáticos, tá vendo? Em verde, esses vasinhos, eles estão presentes em todo o nosso organismo. E essas bolinhas, tá vendo essas bolinhas? São os linfonodos. É o que o pessoal chama de íngua. Você já ouviram falar em íngua? Você tá Já. com a íngua na virilha. Aquela íngua ali, o que é aquela íngua? É do nada que aparece aquilo? Não, aquilo ali é um linfonodo inflamado. Quando a pessoa tem alguma infecção ali próximo da virilha, geralmente ali na região genital, os linfonodos próximos, eles inflamam. E aí o pessoal, no dito popular, chama aquilo de íngua. Mas pra gente aqui, que é um termo técnico, são linfonodos, tá? E esses vasos são os vasos linfáticos. Eles que circulam a linfa, né? Eles são responsáveis tanto pelo nosso sistema de defesa, quanto pela circulação lá da absorção dos lipídios, uma parte, né, dos lipídios. Bom, bem interessante, né, essa circulação aqui. Acho que quase nenhum de vocês conheciam esse sistema circulatório secundário. E aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, assim, vocês precisam lembrar da formação, como é que é um triglicerídeo. Então, eu falei para vocês que quando a gente come alimentos ricos em gordura, eles são ricos em lipídios, né? Existem vários tipos de lipídios, triglicerídeo, ou triglicerol, e o colesterol, que são os dois principais aqui. O colesterol, ele não é utilizado para formar energia, só o triglicerídeo, tá? O colesterol, ele é usado para formar outras moléculas, mas ele não produz energia. O nosso corpo não produz energia através do colesterol, só do triglicerídeo. Então, a gente tem que lembrar como é a estrutura do triglicerídeo. O triglicerídeo, ele é formado por uma cabeça e 3 perninhas. Isso aqui é uma perninha. Isso aqui é outra perninha. Isso aqui é outra perninha. Vendo? Isso daqui é a estrutura do lipídio. Certo? Do triglicerídeo, perdão. Isso aqui é um triglicerídeo, tá? Triglicerídeo. Deixa eu apagar aqui esse colesterol aqui, que não é a nossa hora de estudar ele, não. Então, como é que vai acontecer esse metabolismo? Os lipídios, eles vão ser transportados na corrente sanguínea através de um transportador, que eu chamo de lipoproteína. Então, primeira coisa, dentro do vaso sanguíneo, então imagina que isso aqui é um vaso sanguíneo. Esse lipídio, ele vai ser transportado dentro desse vaso sanguíneo por um Uber, por um transportador, que eu chamo de lipoproteína.
tanto o triglicerídeo quanto o colesterol e os outros lipídios. Mas como a gente vai focar aqui só no triglicerídeo, eu vou falar só dele, tá? Para não confundir. Então, o triglicerídeo ele vai ser transportado dentro de uma proteína, um transportador que eu chamo de lipoproteína, ó, capsulado assim, sabe? Ele faz como se fosse uma bolinha, ó. O nome dele, lipoproteína. As principais que eu conheço, né? As principais que você vai conhecer, que a gente vai conversar aqui, são o HDL e o LDL. Então, quando vocês ouvirem falar em HDL e LDL, e alguém perguntar para vocês o que é isso, HDL e LDL, vocês vão falar, não, o HDL e o LDL são lipoproteínas. A função deles é transportar os lipídios na corrente sanguínea. É como se fosse um Uber, um táxi. Eles servem para transportar na corrente sanguínea os lipídios, dentre eles o triglicerídeo, o colesterol, os fosfolipídios, né? Outros lipídios, tá bom? Porque o lipídio ele não pode entrar em contato com o sangue de forma direta, triglicerídeo, né? Os lipídios de forma geral. Eles têm que estar protegidos dentro de uma cápsula. Tem que estar protegido dentro de uma cápsula, que aí a gente chama de lipoproteína, tá? Que é para não dar problema. Porque se eles estivessem soltos, sem nenhum tipo de transportador, eles iam causar muito problema no sangue. Eles iam entupir os vasos muito rápido. E aí ninguém ia sobreviver. Entendeu? Vocês estão aí ainda? Sim, tô prestando atenção. Tô vendo. Então, beleza. Então, os lipídios foram absorvidos no intestino, caíram na corrente sanguínea. Uma parte deles caiu na corrente sanguínea e outra parte foi absorvida pelos vasos linfáticos. O que foi absorvido pela corrente sanguínea foi transportado através de uma lipoproteína, que é um transportador, que a gente conhece mais o HDL e o LDL. Certo? O que acontece agora? Esse transportador vai sair, vai percorrer todo o teu organismo, né? Todas as células do teu corpo e vai sair entregando lipídio para quem precisa. Vai sair entregando lipídio, tá? Esse lipídio, ele vai ser agora metabolizado dentro da célula. Esse link aqui, ele vai acabar, falta só um minuto. Eu vou fechar aqui, a gente entra e termina. Tá bom? Vou fechar aqui, a gente entra pelo mesmo link, tá?